Na opinião de David, Cruzeiro fez a melhor partida da temporada e reassume a ponta do estadual. Sabemos que ainda temos que melhorar muito ainda. Nós estamos crescendo aos poucos. Aqui no Atlético, uma boa e uma má notícia para o jogo contra o Colo-Colo. Vitor não joga e Robinho foi relacionado. Robinho treinou hoje à tarde, apresentou uma melhora bem grande do processo infeccioso na coxa, do ponto de vista médico. Ele passou por essa avaliação, que seria o teste em campo, e se sentiu muito bem. Passando noite em claro, pensativo, durante a semana, várias vezes. O torcedor pode criticar a todos os jogadores, qualquer treinador, qualquer pessoa. Tá certo, então. Vamos começar o Donos da Bola, então, sem perder tempo. Estou aqui com os nossos comentaristas que aqui estão. Cadê o som? Toca o som aí, cadê o pacote? Kika Branco também está por aqui para receber sua mensagem. Hoje é hoje, hein? Hoje tá bom, do jeito que eu gosto. Olha aqui, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, porque desde sua criação, lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que tem 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre diz que a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Vamos falar dos jogadores do Cruzeiro. E, aliás, eles destacaram a importância dos treinos feitos nos dias que antecederam a vitória de ontem. Está linkando isso porque eles explicaram o porquê de ter rolado, de repente, uma melhora no futebol do Cruzeiro. Veja aí. A gente estava vencendo, mas não estava convencendo. Então, acho que é hora de comemorar uma vitória que a gente jogamos muito bem os dois tempos. Então, comemorar e manter o foco, porque a luta continua. Fizemos uma semana de trabalho muito boa e fomos recompensados no jogo. Então, eu tenho certeza que aos poucos nosso time vai crescendo e vai voltar naquela cara que teve em 2013, 2014. Partido importante, que salió todo lo que trabajamos na semana y bueno, gracias a Dios se puede conseguir a vitória. Muito bem, então. Falaram e não falaram absolutamente nada. Mas vamos com os melhores. Claro. Os jogadores falaram bem. Eu estou brincando. Eu queria saber se você estava prestando atenção. Agora, houve uma evolução, Dilmar, uma evolução no futebol do Cruzeiro. O que aconteceria depois de uma vitória ou uma derrota do Cruzeiro, a gente já previu ontem aqui. Se vence, vamos falar que o adversário era frágil, se perde, o mundo cai na cabeça do David. Venceu e, na minha opinião, jogou melhor. E na sua? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Na minha também. Cabral, Arrascaeta, Lucas Romero, jogadores que a gente esperava que fizessem mesmo a diferença, ontem fizeram. Mas acho também, Everton, que foi o que os jogadores disseram ali, que o David falou depois do jogo, é meio que assumindo uma situação de mudança de esquema, de mudança de pensamento, voltando a um esquema muito parecido com o que o Mano fazia no final da temporada passada. Então, é meio que respeitando o que cada um pode fazer em campo. Acho que isso tem uma motivação diferente. Os jogadores do Cruzeiro também mostraram essa vontade diferente. Eles foram mais ao ataque, eles procuraram o toque de bola. No primeiro tempo, eles tiveram muitas dificuldades com a saída de bola pelo lado direito. Mas na segunda etapa, e aí na conversa do vestiário, o David conseguiu também corrigir isso. Acho que o Lucas Romero foi fundamental nessa situação que a gente está falando de direita. Então, são situações, o quanto você assume que você realmente não estava bem, você tem essa plena consciência, é um primeiro passo para você acertar. Ninguém está dizendo aqui, e aí está valendo para todas as mensagens que a gente recebeu, que está tudo certo, que deu tudo certo, que é uma maravilha, que os laterais são fantásticos, que tem armação. Não é isso. O que a gente está dizendo desta vez a gente conseguiu ver o que é aplicado no treinamento, que os meninos trazem para a gente, o que é aplicado pelo David como filosofia de jogo, como que ele deseja de uma equipe que toca a bola e que é mais incisiva em termos ofensivos, mesmo tendo um adversário do outro lado que faz uma retranca, que faz aquilo, você impõe a sua qualidade técnica. E acho que isso o Cruzeiro fez. Dá um alento, dá uma tranquilidade. Mas a gente falava aqui ontem também, independentemente da vitória, ainda é pouco para o que o David precisa fazer para provar que ele realmente tem condições de comandar essa equipe. Muito bem. E aí, Ídolo, o que você achou desse Cruzeiro 3, Uberlândia 0 de ontem, Ídolo? Um abraço, Everton, boa tarde a todos. Pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro de fato venceu e convenceu. Para mim foi uma boa atuação. O Cruzeiro alternou ao longo do jogo o seu esquema
usual dessa temporada e a formação que era mais comum no ano passado com o Mano Menezes. Nesse caso, o Romero fazendo aquele papel do Williams, sem a bola, preenchendo o meio-campo, sendo uma espécie de terceiro volante. E quando tem a posse, caindo pelo lado direito, funcionando como um meia pela direita. Um tipo de jogo que requer muita inteligência desse jogador, um esforço físico muito grande. E ele deu conta de um recado, dessas contratações do Cruzeiro, uma das que mais deram certo até agora. Na verdade, talvez o que chegou para ficar mesmo no time titular. A gente falava muito da questão do Maciel dentro do esquema que o Cruzeiro vinha utilizando nos últimos jogos. Só que ontem, com o Henrique novamente como primeiro volante, fica mais complicado pedir a entrada do Maciel, porque como primeiro volante, o Maciel talvez não funcione tão bem. Ele vai jogar, provavelmente, contra o Vila Nova no final de semana, na vaga do Cabral, que forçou o cartão amarelo ali, né, para ficar limpo para o Clássico, ficar livre para o Clássico. Então, o David, com essa mudança, trazendo o Henrique para primeiro volante, fica mais complicado de imaginar como que o Maciel entraria no time. Só se ele entrar mesmo na vaga do Henrique, o Cabral continuar na dele, o Romero voltar a ser primeiro volante e o Maciel fazer o que o Romero fez ontem. Só se for isso, mas não sei também se é o caso. Enfim, foi uma boa atuação. E Everton, eu tenho nadado contra a corrente aí, né? Pedido paciência ao David. Continuo pedindo, né? Não é pedindo, não tem que pedir nada, mas minha opinião, é força de expressão. A imprensa não tem que apoiar, não tem que pedir, mas... É força de expressão no sentido de achar que é o correto. De que você não pode fazer o futebol de forma tão precipitada, de que você não pode julgar um treinador por um número tão pequeno de jogos. E ainda acredito que o David vai mostrar resultado. Agora, eu também acho, a pressão é um negócio absurdo, né? Mesmo ontem, depois da vitória, eu acompanhava, ainda muitos torcedores do Cruzeiro questionando e tal, um negócio assustador. Você acompanha mais pelo Twitter, eu acompanho pelo meu blog. Tem algumas pessoas, é claro que é aceitável, que é plausível, não só questionar, como preferir outro treinador. Ninguém é o dono da verdade. Eu acho que ele deve continuar, mas eu respeito a opinião de quem pensa diferente. Claro. Agora, tudo, tanto para defender a permanência quanto para defender a saída, tudo requer um nível de argumentação ali, né? Você precisa ter um mínimo de racionalidade. O que as pessoas, a porcentagem de pessoas que estão na mera implicância, sabe? Que não tem o menor argumento. Eu acho que apontar o dedo e dizer que... essa coisa muita da aparência, cismar que o cara não fala tão bem. O Cruzeiro não é um clube para teste. Então, por isso, não, eu acho que não é por aí. Mas eu te deixei por último, Du, porque você esteve comigo no dia em que a gente foi fazer aquela resenha com o David e com o Pedrinho. E por algumas vezes naquela resenha, eu perguntava ao David, não vale a pena insistir no que o Mano fazia e depois, com o tempo, você vai colocando a sua filosofia, vai mudando uma ou outra peça e tal. Não, a gente está vendo como é que é a melhor maneira, mas eu tenho que ter minha filosofia também de trabalho, não sei o que tem e tal. E parece que ele comprou essa ideia, né? Parece que ele comprou essa ideia. E, curiosamente, o time melhorou. Eu acho que agora... ele vai ficar convicto, né, do que tinha que fazer mesmo, que o time, de fato, ficou mais consistente. Boa tarde. Boa tarde, Everton, telespectador. Eu acho que o David foi no caminho inverso, né? Ele, pelo menos é o que eu tenho me pautado para fazer as críticas, eu acho que ele deveria ter começado o trabalho pegando o resto do trabalho do Mano e, aos poucos, implementando aí a filosofia de trabalho dele, porque o treinador tem que ter a filosofia própria, isso é fato. Para vencer na vida, para vencer na carreira, um treinador de futebol tem que ter a filosofia. Agora, ele não precisa, de sopetão, mudar algo que vinha dando certo. E o David tentou dessa maneira e deu errado. Agora, vamos ser um pouquinho racional também, né? Ontem foi o ponto fora da curva. Em 8, 9 jogos do Cruzeiro, foram 45 minutos ótimos que me convenceram. Ponto. Ontem, o segundo tempo do Cruzeiro foi muito bom. Peraí, Cadu, deixa eu concluir, depois você fala. O primeiro tempo do Cruzeiro não me agradou, achei o Fabiano muito isolado na direita. Mas foi bem ontem no geral, né? E, inclusive no primeiro tempo, quando estava sozinho na direita. Só que o Fabiano, ele não é lateral, ele não tem a característica de ir ao fundo, principalmente no primeiro tempo, ele chegava na intermediária e cruzamento. Cruzamento. Por quê? O Arrascaeta pouco ajudou o Fabiano no primeiro tempo.
O Romero pouco auxiliou no primeiro tempo. Chegou muito pouco junto com o Fabiano. E o Cruzeiro no primeiro tempo foi muito dependente do Alisson. Todas as grandes jogadas do Cruzeiro no primeiro tempo passaram pelos pés do Alisson. Inclusive a cobrança de falta, a bola na trave, o gol que o Arrascaeta casquinhou, quase fez, a bola passou à esquerda, pertinho. No segundo tempo, o Cruzeiro foi mais ousado. O Alexandre Barroso também, porque ele tirou o Coutinho, que tem característica de marcação, colocou o Alê, que é um meia. O Berlândia, em momento algum, veio aqui para não perder o jogo, porque no primeiro tempo o Berlândia saía com velocidade, o Micael de um lado. Tentou, mas não veio para fechadinho igual outras equipes do interior. E no segundo tempo o Alexandre Barroso achou que poderia vencer o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro engoliu o Uberlândia, o David soltou o Romero, jogou muito parecido com o Williams. Outra coisa que a gente cobrava aqui quando o Romero chegou, ele falava, ó, o Romero pode ser esse cara para fazer o papel do Williams. E fez muito bem ontem. Pode ser que dê certo sim o Romero naquela posição. O Henrique, que eu tanto critico aqui ontem, não foi mal. Como primeiro volante. Jogou como primeiro volante. Eu achei que foi bem no jogo. O segundo tempo do Ariel Cabral foi muito bom, do Arrascaeta muito bom. E outro ponto que deve ser analisado, eu sei que o torcedor do Cruzeiro gosta muito do William, é ídolo, fez um grande retorno ano passado, foi artilheiro do time, mas o Rafael Silva está jogando melhor que o William. Se o William retornar de lesão, já teve 2 lesões. Passa à vontade. E principalmente esse segundo tempo. Então, o segundo tempo do Cruzeiro me agradou demais, mas, gente, é o ponto fora da curva. Em todos os jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro fez 45 minutos ontem, excelentes. Então, vamos com calma, que a coisa ainda não está boa. A gente vai continuar falando do Cruzeiro, mas eu preciso chamar a Kika também para ler a participação do torcedor do Cruzeiro no @os donos da bola MG e também no Band Zap Kika Branco. Boa tarde a todos. Bruno Farley, Alex e Marcial deixaram o jogo mais veloz e Romero comeu a bola, jogou muito. Thales Vieira, evolução visível, mas ainda tem muito que mostrar. Carlos Silva, para mim, o Cruzeiro estreou ontem no Mineirão. E Marcelo Barreto, não acho que o jogo foi suficiente para dizer que o time entrou nos eixos, mas espero que dê confiança ao elenco. Exatamente. E aquela conversa no particular do David e do Pedrinho com os 2 laterais surtiu efeito, porque ontem jogaram realmente melhor. Olha aqui, preste atenção que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos e para saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora nesses telefones que estão na sua tela, tem o WhatsApp também, um consultor altamente preparado, aguarda a sua ligação, vai tirar todas as suas dúvidas, você vai ligar agora, vai marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Está sofrendo ação de busca e apreensão, já até perdeu o seu carro, não se desespere. Entre em contato nesses números, porque você vai resolver o seu problema. Você pode receber de volta os valores corrigidos e até mesmo em dobro. Contrato de financiamento, meu amigo, se tem algum problema, liga e pergunta, faça a revisão do seu financiamento. Se o telefone der ocupado, insista. Ligue durante todo o dia, durante toda a semana, fale para os seus amigos e pare de pagar taxas indevidas. 2559-8877-99695-3077. Entre em contato e pare de pagar taxas abusivas. Um rápido intervalo. Na volta vamos falar do Galo que joga hoje e também falar mais do Cruzeiro. Está só começando a discussão aqui sobre a melhora ou não do Cruzeiro ontem. Até já.